Emília Pérez não é apenas o filme a ser batido por Ainda Estou Aqui, mas também um Frankenstein, filmado por europeu, no caso um francês, que se passa no México, mas não é filmado no México, com atrizes estadunidenses, com um espanhol bem esquisito e que, pasmem, sabe dessas polêmicas todas, tanto é que sabe onde o filme vai estrear por último? No México. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com spoiler de Emília Pérez. Simbora! ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que a esquizofrenia ou etnocentrismo da indústria do cinema acabe sendo ainda mais injusto com o cinema brasileiro e o mundial, deixa seu like, mano, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Antes da gente começar, um lembrete aqui no canal. Sim, em 2025 nós teremos o nosso podcast oficial, o Falando Sozinho, com episódios quinzenais do seu tocador de podcast favorito. O primeiro episódio já está disponível desde o dia 11. Sim, dia 11. O primeiro episódio foi sobre o vazio e o nada, salvo engano, ou solidão e solitude, não sei, mas está lá disponível e também vai estar disponível, obviamente, aqui no YouTube. Prestigia o nosso podcast com episódios quinzenais, sempre aos sábados pela manhã, beleza? E para não dizer que não falei das flores, vamos falar dela, Nanda Towers. Sim, é nossa Nandinha, Nanda Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro na semana passada, né? Thank you very much. E aqui no Critics' Choice aconteceu mais ou menos aí o esperado. Se não aconteceu o esperado, o Thiago do Futuro entra agora para comentar. Pois é, pessoal, você deve estar sabendo, né, dos fortes, grandes incêndios não causados pelo não aquecimento global lá em Los Angeles, e por conta disso, o Critics' Choice foi adiado em praticamente 2 semanas. E aí nós vamos saber se vencemos a nossa única indicação no Critics' Choice para filme estrangeiro ou se Emília Pérez, da Netflix, venceu. Vamos ver. E nesse contexto vamos falar de algumas questões já envolvendo o diretor Jacques Audiard, que é uma questão etnocêntrica muito forte que está no filme, né? Tem até falas muito polêmicas da produtora, da diretora de elenco, no caso ali, né, que escala o elenco, dizendo que não havia talentos hispanohablantes, talentos mexicanos, que os melhores talentos estão lá. We did a big search. We were open, and we did a big search in Mexico and in the US and in Spain and all Latin America. And then we wanted to keep it really authentic, but at the end of the day, the best actors who embodied these characters are the ones that are right here. A gente sabe que isso é falso, a gente sabe que isso não é verdade. É mais uma questão para facilitar a venda do filme, né, com a Zoe Saldanha, enfim, com atrizes já conhecidas, assim. O filme já começa cheio de polêmicas, né? Então a gente tem questões assim a serem debatidas. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? No, pas tant que ça. No lo estudié tanto. Pas tant que ça, c'est-à-dire que comment à comprendre, je le savais. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Alors après c'est forcément sur des détails. Et puis on est venu ici beaucoup. Y bueno, seguramente fueron más bien como detalles. Y vinimos muchísimo aquí a México para ver actores, para ver lugares, para la decoración, etc. Mas vamos começar falando assim do que eu gostei do filme. Eu gostei da surpresa, não conhecia nada do filme, dessa coisa do musical. Apesar de ser também já um objeto de crítica, né? Você tratar com leveza, com humor, com comédia, com musical, a questão trans, a questão dos desaparecidos pelos cartéis e tal. Mas tem ali, pensando em Globo de Ouro e tudo mais, 2 músicas muito boas. A Zoe Saldanha segura o filme nas costas. O roteiro não é muito bom, ele passa por cima, né? Ele é superficial em muitas questões, mas assim, as canções, a energia do filme, o primeiro ato do filme é muito engajante, muito interessante, o trabalho da própria Sofia Gascon é muito legal, o trabalho feminino é bom, mas é para além do roteiro, sabe? A tríade de atrizes vai bem, mas com destaque para Zoe Saldanha, ela ganhou merecidamente o Globo de Ouro, assim como também o filme ganhou merecidamente pela canção El Malo, que é uma boa canção, tem um bom arranjo ali. A primeira parte, o primeiro bloco do filme, até a transição completa de gênero da personagem principal, no caso aqui a Emília Pérez, é muito bacana, é legal, mas depois da metade pro final o filme degringola, se perde totalmente e mostra o desconhecimento, o etnocentrismo, enfim, os problemas de Emília Pérez começam a aparecer ali depois de 30, 40 minutos de filme e ficam muito evidentes. Então nesse sentido já vamos chamar o Momento Filosófico. E nesse momento filosófico eu vou chamar apenas uma pensadora com um conceito fundamental, que é Jamila Ribeiro e a ideia de local de fala. A gente tem aqui um diretor francês,
um filme que é europeu, com o apoio da Netflix, uma empresa estadunidense, etc. Tudo que eu já falei anteriormente. A arrogância própria do etnocentrismo, né? Do eurocentrismo, a arrogância própria. A pessoa que não tem noção das questões da comunidade LGBTQIAPN+, as questões trans, as questões gays, tratados desaparecidos pelos cartéis, enfim, todo o tratamento de aprofundamento de temas caros, importantes, duros para o povo mexicano, é pincelado, é superficial, tratado com verniz de comédia e musical, soa desrespeitoso, e a empresa / os produtores, os diretores sabem disso. Tanto é que, como eu disse, o filme vai estrear por último no México. O filme que fala sobre o México, se passa no México, se usa da cultura mexicana, vai estrear por último no México porque sabe que é um filme problemático, é um filme sem lugar de fala, é um filme eurocêntrico, etnocêntrico, que fala das questões de gênero, e a gente pode chamar aqui Judith Butler, para falar dessa questão do papel de gênero, né? Você tem aqui três mulheres fortes, 3 formas de ser mulher e estar mulher. No caso aqui, evidentemente, o destaque é para o papel da Emília Pérez, né? Mas o filme trata isso de um modo também fraco, de um modo leviano. Quero comentar também o momento em que Emília... E buscando críticas com lugar de fala, encontrei o canal Fuera de Foco, da Gabi Maza, que traz uma visão, até uma crítica interessante sobre uma sequência específica de transfobia, quando a Emília Pérez muda de voz e surge a voz grave de Manitas, como se ela estivesse interpretando um personagem e Emília Pérez estivesse como uma camada do próprio Manitas. Acho válido esse apontamento. Transfóbica, el decir, ahí está Manitas, siempre estuvo ahí. Então a gente pode, com essas duas autoras, Judith Butler com a questão da performance de gênero, papéis de gênero, e a Djamila com a questão do lugar de fala, usar essas duas autoras pra gente poder criticar um pouco com mais robustez e um pouco melhor as questões, as muitas questões polêmicas em Emília Pérez. Pra fechar isso, né, a gente aqui no Brasil fica com esse sentimento que Emília Pérez é um pouco Shakespeare apaixonado, é um pouco o Gwyneth Paltrow que foi lá nos anos 2000 e 99 com o nosso Central do Brasil, Fernanda Montenegro, etc, né? Mas o lobby da Netflix, dessa empresa, né, dessa gigante do streaming, quase que um monopólio do streaming, é muito forte. Emília Pérez ganha e chega com muita força pro Oscar, etc. Mas é um filme cheio de polêmica, cheio de questões, que tecnicamente é interessante, é bom, tem boas ideias, mas a arrogância francesa, o etnocentrismo, faz temas muito importantes serem pincelados e não trabalhados. Isso soa até desrespeitoso. É um filme que tinha muito potencial. Eu acredito que Emília Pérez, nas mãos de diretores hispanohablantes como um Cuarón, um Del Toro, um próprio Almodóvar, seria muito mais e seria tudo aquilo que Emília Pérez poderia ser. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Emília Pérez é nota 5. Sim, nota 5. Uma nota média, medíocre para um filme igualmente medíocre. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ele não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E prestigie o nosso podcast. Tchau. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.